Boa tarde, alunos. Continuando da aula anterior, só mostrando esse slide que foi o último que eu falei na aula anterior. Então, na sequência, vamos falar sobre o gráfico de Lineweaver-Burke, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí, a figura 23.4, que seria essa reta, né? O que Lineweaver-Burke fizeram? Eles pegaram a equação de Michaelis-Menten, que vocês já viram aqui da aula anterior, e que dava uma curva. Só que perceberam o seguinte: se você fizer o recíproco, né, 1 sobre a velocidade, a função inversa, e você inverte, e aí o que vai acontecer? O numerador na equação de Michaelis-Menten, que é o produto K2 pela concentração inicial da enzima, ele agora, quando ele passa para o denominador, aí a soma que estava no denominador da equação de Michaelis-Menten, aí é possível você separar, né? Separar em duas parcelas. E o que se faz experimentalmente num laboratório de bioquímica quando você quer avaliar de uma enzima esses parâmetros que, por exemplo, a velocidade máxima, a constante K2, a constante de Michaelis-Menten. Então, você pega diferentes concentrações do substrato, digamos, uma concentração S01, S02, lembrando que o subscrito zero é no sentido de inicial, ou seja, concentração inicial de substrato 1, concentração inicial 2, S3, S4, S5, e sucessivamente. Colocando 5, que é um número bom. E aí você me disse a velocidade dessa reação com diferentes concentrações iniciais do substrato, mantendo a concentração inicial da enzima constante. Isso é fundamental. Para cada S1, S2, Sn que você fizer no laboratório, diferentes concentrações iniciais do substrato, você vai obter V1, V2, V3, Vn, diferentes valores para a velocidade. Se você fizer agora um gráfico de 1 sobre a velocidade em função de 1 sobre a concentração inicial do substrato, você deverá obter uma linha reta com os 5 pontos, por exemplo, experimentais. E se você obter uma reta, o coeficiente linear ou interseção, né, o intercepto, onde a reta cruza o eixo y, corresponde a 1 sobre a velocidade máxima da reação catalisada pela enzima. O coeficiente angular dessa reta, por sua vez, vai ser igual à constante de Michaelis-Menten, aquele casão-emão, dividido por velocidade máxima. E ainda, se você prolongar a reta até cruzar o eixo x, seria o intercepto em menos 1 sobre a constante de Michaelis-Menten. Então, é uma maneira de linearizar a equação de Michaelis-Menten e fica mais fácil de trabalhar e obter dados a partir de um experimento. Ok? Vamos falar também agora sobre o que vem a ser eficiência catalítica das enzimas. Velocidade específica máxima ou constante catalítica, casinho, cat de catalisador, caquete. O cat aí não é gato não, viu gente? Ou número de turnover, é o número de ciclos catalíticos realizados pelo sítio ativo da enzima num dado intervalo de tempo. É numericamente igual a casinho 2 por o mecanismo de Michaelis-Menten. E, ou seja, a constante catalítica Kket, ou número de turnover, é o próprio valor da constante casinho 2, aquela constante que corresponde à decomposição do complexo enzima-substrato nos produtos liberando a enzima. E é igual também à velocidade máxima dividido pela concentração inicial da enzima. Por sua vez, a eficiência catalítica, representada pela letra grega aqui, eta, de uma enzima, é a razão entre o número de turnover, o casinho 2, dividido pela constante Michaelis-Menten, casão-emão. Ok? Bem, como tarefa para casa, demonstrar que a eficiência catalítica eta de uma enzima é dada por essa equação. A razão do turnover, Kket, dividido por casão-emão, constante de Michaelis-Menten, que é igual ao produto de K1 por K2
dividido pela soma K1' mais K'O2. Isso aí vai ser fácil, vocês vão dar conta tranquilamente. Como exemplo de aplicação da equação de Lineweaver-Burke e trabalhar com alguns dados, vejam aí o exercício, o exemplo 23.1 do Atkins, em que ele pega a enzima anidrase carbônica, é uma enzima que catalisa a hidratação do gás carbônico dissolvido no plasma do sangue, produzindo o íon ânion bicarbonato, por essa reação química aqui. Num pH 7,1, na temperatura próxima de 0 Celsius, né, 273 Kelvin, com uma concentração da enzima anidrase 2,3 nanomol por litro, lembrando que 1 nano é 10 a menos 9, ele obteve esses seguintes dados. Para a concentração do gás carbônico, o dióxido de carbono, que é o nosso substrato, tá? A anidrase é a enzima, CO2 é o substrato. Para uma concentração de CO2 de milimol por litro, 1,25, a velocidade em milimol por litro por segundo foi 0,0278. E assim sucessivamente, até 20 milimol por litro, que correspondeu a uma velocidade 0,167. Então, nós temos aqui 4 experimentos, né, partindo de 4 concentrações diferentes do substrato. Ele teve V1, V2, V3 e V4, 4 velocidades. Com esses dados, ele pede para se determinar a eficiência catalítica da anidrase nesta temperatura. Então, o que nós temos que obter? Tanto a constante de Michaelis-Menten, como também o valor de K'O2, né? Porque tendo o valor de K2, que é o número de turnover ou a constante catalítica, e tendo a constante de Michaelis-Menten, então você chega na eficiência catalítica. Ok? Bem, Remdesivir. Já ouviram falar dessa palavra, desse nome? Está na moda, né? É essa molécula que está representada aqui, por essa estrutura bastante interessante. Por que interessante? Porque ela tem 3, 4, 5, 6 centros quirais. É uma molécula de alta complexidade do ponto de vista espacial, né? É uma droga, um fármaco, que está sendo avaliado como possível terapia agora em tempos da pandemia, do coronavírus. Só que tem um problema. Essa molécula, justamente por ela ser muito espacial, vários centros quirais, ela é muito complexa de ser sintetizada. Qual é a solução para isso? Então, essa figura aqui é um esquema dos muitos e vários passos sintéticos, né, até se chegar numa mistura diastério isomérica dos vários possíveis. Tá? Então, além desses passos, vários, múltiplos passos até chegar numa mistura, você não basta chegar na síntese aqui, porque aqui está uma mistura dos diversos diastério isômeros. E aí não adianta, porque isso não vai ter atividade farmacológica satisfatória. Então, a solução é usar uma resolução quiral. O que vem a ser uma resolução quiral? É utilizar algum processo químico, geralmente bioquímico, que consiga separar os diferentes diastereoisômeros até chegar no estereoisômero específico que mostra atividade farmacológica. Ok? Neste caso, é uma droga, então, que pode ser resolvida através de enzimas. Tá? E nós vamos ver como que se faz isso. Nesse próximo slide, esse artigo está falando de um trabalho publicado recente, em 2019, numa revista da American Chemical Society, que se chama Biochemistry. Ele está falando de um grupo da Universidade do Texas que publicou um trabalho aqui sobre resolução cinética catalisada por enzimas de precursores quirais para prodrogas antivirais. Prodroga é uma substância que, administrada a um organismo vivo, o metabolismo do próprio organismo vai separar e pegar a parte da molécula que realmente vai ter atividade terapêutica, farmacológica, etc. Mas o interessante aqui é que ele está pegando uma mistura racêmica ou mistura de todos os possíveis diastereoisômeros e usando duas enzimas que ele codificou aqui com o nome IN1W ou
G60A, ele separa no isômero de configuração R absoluta e no isômero também de configuração S absoluta. Lembrando que RS, do latim rectus e sinister, direita e, desculpa, mão direita, esquerda, né? Então a nossa relação entre mãos dos isômeros. Em específico, esse trabalho, esse artigo, não é sobre a remdesivir, aquela molécula que eu mostrei agora há pouco, de uma outra droga. Mas o interessante é que é o mesmo princípio. E aí, o que interessa nesse trabalho? É que ele vai avaliar a eficiência da enzima em fazer aquela separação da prodroga usando o quê? Olha só, os conceitos justamente da eficiência catalítica, tá vendo? Isso aqui é uma tabela que está publicada nesse artigo de 2019. Olha lá o nosso CAQET, número de turnover, e o casão-emão, a constante de Michaelis-Menten. Por aí vocês veem a importância desse assunto, ok? Vamos falar também sobre inibição enzimática, e talvez eu tenha que interromper, talvez pelo tempo aqui do screencast, que é no máximo de 15 minutos. Bem, primeiro a definição no dicionário do que vem a ser um inibidor quanto à química. É aquela substância que possui atividade, capacidade de diminuir ou suprimir a atividade de uma substância orgânica, atrasando, retardando ou mesmo cessando uma reação química, sem nela participar. E nós temos três tipos de inibição mais importantes e estudadas: a chamada inibição competitiva, inibição sem competição e a inibição não competitiva ou inibição mista. Bem, aqui nós temos um exemplo de um inibidor, tá? Que é essa molécula aqui, o chamado diclorvos ou diclorovinil dimetilfosfato. Ele é uma molécula da classe dos organofosforados e ele é um inibidor da acetilcolinesterase. É a base de muitos inseticidas, tá? Eu vou interromper essa aula nesse ponto e já retomo para a gente finalizar essa aula de hoje. É uma limitação que o screencast tem de no máximo 15 minutos cada. Então, só um momentinho, a gente já volta. Até já.